Neste projeto que vamos construir, vamos estar fazendo um carrinho de compras numa aplicação com Vue, com script setup, TypeScript e Pinia para gerenciamento de estado global. Esses produtos estão vindo de uma API, que é a Fake Store API. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar a documentação delas. Então, basicamente, quando a página carrega, ele faz um fetch na API, e enquanto está fazendo o fetch, ele tem esse skeleton para mostrar para o usuário que está carregando os produtos. A gente consegue mudar o tema da aplicação para Dark e para Light, porque a gente está usando o Tailwind CSS com o plugin do Daisy UI para componentização. Então ele entrega algumas classes utilitárias novas, algumas classes para construir componentes. E além da mudança do tema, a gente tem o ator principal da aplicação, que é o carrinho. Então esse carrinho a gente consegue ver que ele tem 0 itens, o subtotal é 0. Se a gente clicar para ver, ele vai mostrar que o carrinho está vazio. Então, explorar produtos. Quando a gente clica para adicionar o item ao carrinho, ele mostra um toast do ViewSoner, falando que o produto foi adicionado ao carrinho. E lá em cima ele já automaticamente reage com a mudança. Então a gente vai adicionar vários itens aqui. Vamos ir para o carrinho. E aqui no carrinho está todos os nossos itens. Aqui tem um resumo, a quantidades. Aqui eu coloquei frete grátis só para exemplificar. E o total. A gente pode continuar comprando ou podemos voltar para o carrinho. No carrinho a gente consegue aumentar a quantidade do item no carrinho ou diminuir. E tudo isso reage ao mesmo tempo, o preço no resumo. Se o item chega a uma quantidade e a gente tenta decrementar, ele pergunta se a gente quer remover o produto. A gente clica que sim. Ou a gente pode remover o produto pela lixeira, que ele vai perguntar se a gente quer realmente remover esse produto. A gente remove. E também tem a funcionalidade de limpar o carrinho, que a gente limpando, ele limpa o carrinho inteiro. Então este é o projeto que vamos desenvolver. Bora lá criar o projeto. Então aqui no terminal a gente vai rodar npm create view. Ele vai perguntar o nome do projeto, carrinho de compras com view 3. A gente vai querer TypeScript, a gente vai querer Router, a gente vai querer Pinia, o slint e o Prettier. Então seleciona cada um com espaço e depois dá o Enter. Aqui a gente vai dar Enter, que a gente não quer nenhuma feature experimental. E sim, vamos pular todo o código de exemplo, porque a gente quer um projeto em branco. Vamos abrir o projeto no nosso editor de código. Projeto aberto, a gente vai instalar o Tailwind e o Daisy UI, só que antes a gente vai rodar npm install para instalar as dependências do Vue. Dependências instaladas, vamos para o site do Tailwind. Aqui no site do Tailwind vamos em Get Started, Using Vite. Vamos copiar esse comando de instalação, vamos colar no navegador, esperar ele instalar. Instalou, vamos voltar, vamos copiar esse import, vamos vir aqui no vite.config, colar esse import e registrar o Tailwind CSS nos plugins. Opa. Maravilha, vamos copiar essa linha que a gente vai colocar no nosso arquivo de estilo. Então dentro de src a gente vai criar um novo arquivo chamado style.css. Cola esse import do Tailwind. Vai pedir para a gente rodar, mas a gente não vai rodar ainda. A gente vai vir aqui no index.html e vai colocar um link para aquele arquivo de CSS onde está o import do Tailwind. Então o link CSS, o href dele é src style.css. E o title pode ser carrinho de compras com view 3. Perfeito. O Tailwind já está instalado. Vamos para o Daisy UI. A gente vai copiar esse comando. Vamos colar ele aqui. Esperar ele instalar o Daisy. Daisy instalado. Vamos no style.css e vamos registrar plugin do Daisy. Plugin Daisy UI. Beleza? Vamos configurar algumas coisas da nossa aplicação. Então, o theme ele vai ter um fonte sans, que é uma fonte que a gente vai instalar já já, que chama-se Outfit Sans Serif. Opa. Serif. A gente vai ter dentro do layer base do Tailwind, a gente vai ter o body que a gente vai aplicar essa fonte sans que a gente criou.
No root, a gente vai criar umas variáveis, dois pontos, traço, p, com valor de 153, 47% e 49%. E PC, que é de primary content, aqui é primary e aqui é primary content. A gente está usando os mesmos tokens que o DaisyUI usa, que vai ser 153, 100% e 10%. Maravilha, vamos no nosso index.html e vamos fazer a importação da fonte. Então, link CSS, rel stylesheet, o href vai ser isso aqui, https fontes.google apis.com/css2 ponto de interrogação, family, e aqui a família vai ser o outfit. Outfit. Com uma weight WGHT de 100 até 900. Opa, aqui é 2 pontos. 100 até 900. E display swap. Maravilha, a fonte já está carregada na nossa aplicação. O nosso estilo normal e global a gente já está aplicando também. Só que no style, vamos, em vez de chamar carrinho de compras, vamos chamar com o nome da aplicação que eu criei. View Shop. Aí, uma barra, carrinho de compras. Beleza. Bom, vamos vir aqui no nosso app.view e vamos fazer o estilo base também e o template base. Então vamos apagar tudo isso. Aqui no template, a gente vai fazer uma div por volta de tudo com a classe minH_dvh, um BGBase 200 com 30% de opacidade, font sans, text base content e anti-aliased. Dentro dessa div, aqui vai ver um componente the navbar. Vamos deixar ele aqui comentado. Aqui a gente vai importar o router view do view router. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o vslot dele passando o componente em questão que ele estiver renderizando. E para cada componente, para a gente ter uma animação nas mudanças de tela, a gente vai chamar o componente transition do view com o name fade, que a gente quer esse tipo de animação, com mode out in. Beleza? E aqui a gente vai chamar a tag component do view, passando como is o component que está vindo do component que está vindo do router view. Aqui é is. Maravilha. Fora do router view a gente vai ter um footer com a class footer do DaisyUI, footer center, p10, bg base 100, text base content, rounded e mt10. Vai ter um aside, não vai ter classe, mas vai ter um p com a class font bold, view shop br, trazendo os melhores produtos para você desde 2026, que é quando a gente está criando o projeto aqui. Fora desse P, a gente vai ter um outro P, escrito copyright. A gente vai passar o símbolo de copy, né? Então, e-comercial, copy, ponto e vírgula, 2026, todos os direitos reservados. Aqui terminou, e aqui vai o nosso toaster que a gente já vai importar do ViewSoner Toaster. Depois a gente usa ele. Agora aqui para estilo, como a gente está usando o componente transition do View, ele espera alguns estilos, então a gente vai ter o fade enter active e o fade leave active com valor de transition, opacity 0.3 segundos, easy. Maravilha, a gente vai ter o fade enter from e o fade leave to, com valor de opacity 0. A gente vai mudar também a scroll bar nossa do site, então WebKit scroll bar vai ter uma width de 8px, WebKit scroll bar track vai ter um background
transparent. O WebKit scroll bar thumb vai ter um background de HSL var passando basic. Esse aqui é uma variável do Daisy. Beleza, então é uma variável que vem do Daisy. E para border radius vai ser 10px. E o último, WebKit scroll bar thumb. No hover a gente vai passar um outro background, HSL var bc, só que dessa vez 0.3. Maravilha, então esse é o nosso app.view. Daqui a pouco a gente vai importar a nossa navbar e vai importar o toaster. Vamos rodar para a gente ver como tá ficando. Vamos abrir esse link no navegador. Então beleza, aqui por enquanto não tem nada, mas ele já pegou as cores da aplicação. Tá vendo? O dark por padrão. Depois a gente vai fazer o theme toggle, né, pra gente mudar de tema. Vamos fazer o nosso composable para fazer o fetch de produtos. Então dentro de SRC a gente vai criar uma pasta composables, dentro API, products, e aqui a gente vai chamar use products.ts. Beleza, ele criou aqui o arquivo. Vai ser bem simples, a gente vai exportar uma função use products. Ele vai receber os produtos, que vai ser um ref do view, que vai começar como um array vazio, um loading, que vai começar como false, e um error, que vai começar como null. Só que esse erro pode ser uma string, então ele vai ser uma string ou nulo. Maravilha, e a função para a gente fazer o fetch. Então fetch products async. Ele vai começar com o loading.value, vai começar como true, porque está fazendo loading, e o error.value vai começar como null. Aqui ele vai ter um try catch. E no finally, o loading.value vai para false. Aqui, em vez de ser error, a gente vai pegar só error, para não colidir com o nome dessa variável. Então aqui agora a gente vai chamar a nossa API e vai passar a tipagem também dos refs. Então vamos vir aqui dentro da pasta src, vamos criar uma pasta lib, e dentro dela api.ts. Aqui dentro a gente vai usar o Axios, então vamos abrir um novo navegador, npm install Axios, vamos esperar ele instalar. Terminou de instalar, a gente vai dar um import Axios from Axios, export const API, vai ser axios.create. A base URL vai ser https://fakestore.api.com. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um interceptor, porque a gente vai querer fazer, por querer, a requisição demorar alguns segundos para a gente poder testar o skeleton. Então, api.interception.requests.use, aqui a gente pega a config, return new promise, pega o resolve, dá um set timeout, dá um resolve na config, e de milissegundos a gente vai passar 1000 no timeout. Beleza? Aqui a gente vai pegar o error e dar um promise.reject no erro. Então fica desse jeito, mas por enquanto vamos deixar isso comentado, mais para frente a gente usa. Vamos vir aqui dentro de src, criar uma pasta types. Dentro dela vamos criar o product.ts. Vai ser uma interface, export interface product. Um produto tem que ele retorna da API um ID, que é do tipo number, um title, que é uma string, um price, que é um number, um description, também é uma string, uma category, apesar que a gente não vai usar, mas a gente vai pegar aqui, e uma image, que também é uma string. E tem um objeto rating, que o rate é number, e o count também é number. E aqui dentro de types a gente vai criar mais um, que vai ser o cart item.ts. Export interface cart item extends product. Ele basicamente então é um produto, só que ele tem uma quantidade, que é um number. Maravilha, vamos voltar na nossa composable do fetch e vamos continuar ela.
Aqui vamos tipar que o product, na verdade, é um array de produto da tipagem que a gente acabou de criar. Aqui ele sempre lembra de import, passar um type. E aqui dentro do try a gente vai fazer o seguinte, const response await API, dado Axios que a gente está exportando, ponto .get. Então ele vai retornar um array de produto e passando aqui barra products, que é o URL. O products.value vai ser o response.data. Aqui no cat, o error.value vai ser erro ao buscar produtos. Tente novamente mais tarde. E a gente vai dar um console.error nesse error que a gente está pegando aqui. Maravilha. Nesse composable a gente vai retornar então os estados, os products, o loading, o error e o fetch products. Maravilha. Então antes da gente trabalhar a nossa primeira view, que vai ser a home view, que é a principal, a gente vai criar os componentes. Então dentro de SRC tem uma pasta components, a gente vai criar aqui o product card, .view, e vamos criar o product skeleton, .view também. Vamos começar com o product skeleton, então ele vai ser só um template, vai fazer uso de algumas classes do Daisy. Então ele vai ter uma div em volta de tudo, com a class card, bg base 100, shadow lxl, perdão. Vai ter uma div dentro com a classe px6, pt6 e h64 de height. Dentro dessa div ele vai ter uma div com a class skeleton do Daisy, wfull, hfull e rounded xl. Fora dessa div, a gente vai ter uma div com a classe card body, que daí é o body do card. Ele vai ter uma classe nessa div de dentro skeleton, h4, wfull e mb2, margin bottom 2. Vai ter uma div de novo skeleton, h4, w 2/3 e mb4. Vai ter outra div skeleton, h8, w 1/3 e mt alto. E depois vai ter outra div card actions, mt4 para simular os botões. E dentro dessa div de card actions a gente vai ter mais uma skeleton, h12, wfull. Isso aqui que a gente acabou de fazer por último, essa última div é aquele botão de adicionar ao carrinho. Vamos vir para o nosso product card. Então no product card a gente vai começar com o script dele, setup lang ts. Aqui a gente vai importar a nossa store de cart. Então vamos na nossa store, vamos pagar essa de counter aqui e vamos criar a nossa store do cart. Então cart.ts. Vamos criar a nossa constante da key, né, do storage, cart storage key, que vai ser viewshop underline cart. Então vamos criar agora a store em si. Export const use cart store. Vamos define store do Pinia. O nome dessa store vai ser cart. E aqui a gente vai retornar uma função que vai ser os estados e as funções. Const items. Então esse items vai ser um ref do view, um estado reativo. O tipo dele é um cart item que a gente criou e é um array de cart item. O valor principal dele que vai começar é um json.parse do local storage.get item, passando o cart storage key que a gente criou. E se não vier nada, ele começa com um array vazio, uma string de um array vazio. Maravilha. Dentro a gente vai ter um watch do view para ficar monitorando esses itens. Então aqui a gente vai monitorar os itens e cada item que entrar a gente vai monitorar. A gente vai fazer local storage.set item, cart storage key, json.stringify, new items. E aqui a gente precisa passar um deep como true nas options, porque é uma rede de objetos, né? Então é um objeto profundo. Agora vamos para nossas funções computadas. Então o cart count, que é o tanto que tem no cart, é uma computed do view e vai retornar basicamente items.value.reduce, pegando o total e pegando o item.
o total mais item.quantity. Ele vai começar em 0. Depois vai ser cart total, que é uma computed também. Vai fazer quase a mesma coisa. A diferença é que ela vai ser itens.value.reduce, pegando o total, pegando o item. E vai ser o total mais item.price vezes o item.quantity. Começando também em 0. Agora as funções em si de adicionar o carrinho, de remover, de dar update na quantidade. Function add to cart, passando um produto como parâmetro do tipo produto que a gente criou. Const existing item items.value.find, tentar achar esse item. Item.id, que seja igual ao product.id que está vindo por parâmetro. Product.id. Se o item existir, existing item, então a gente vai aumentar a quantidade dele. Então, existing item.quantity mais. Se não, o items.value.push, a gente vai adicionar um novo produto. E ele vai começar com uma quantity de 1. Maravilha. Aqui depois, como to do, a gente vai adicionar add toaster, para mostrar que o produto foi adicionado ao carrinho. Vai ter a função de remover do carrinho, function remove from cart, passando o product ID, que é um number, pegando um index, const index, items.value.findIndex, passando o item e o item.id seja igual ao product ID vindo por parâmetro. Então, se ele achar, se o index for maior que -1, né? O items.value.splice, a gente vai tirar esse item da lista, do nosso itens, do nosso array de itens. E a função de update quantity, function update quantity, passando o product ID, que é um number, e uma quantity, que também é um number. Const item, a gente vai tentar achar esse produto, items.value.find, pegando o item.id, seja igual ao product ID que está vindo por parâmetro. Se achou o item e o quantity dele for menor ou igual a 0, então a gente vai chamar uma função, a função remove from cart, passando o product ID. Ou seja, se ele tá esse quantity aqui, se ele bater 0, ele vai ser automaticamente removido da listagem. Se não, item.quantity é igual à quantidade que está vindo. E a última função, function clear cart, basicamente vai fazer itens.value array vazio, que vai limpar tudo. Agora vamos retornar nossos estados e nossas funções. Então, itens, cart count, cart total, add to cart, remove from cart, update quantity e o clear cart. Maravilhas, podemos voltar agora. O cart item está reclamando porque aqui precisa ser um type. Beleza. Agora vamos voltar aqui no nosso product card. Vamos criar uma interface para as props, que ele vai receber props. Interface product card props. Ela vai receber um produto, que é do tipo produto, product. Opa, já colocou o type ali. Então vai ser define props, passando como tipo dela o product card props. E maravilha. A gente vai pegar a store, então cart store, use cart store. Aqui a gente vai fazer uma função para verificar o rating do produto e colocar uma estrela no meio, a estrela metade da estrela ou estrela completa. Então function get half star rating vai receber um rate, que é um number, e vai também retornar um number. Vai ser um return math.round, fazendo rate vezes 2. Maravilha. Agora vamos para o template deste card. Então, o template, ele vai ter uma div por volta, que vai ser class card bg base 100 shadow xl. No hover, shadow vai ser 2xl.
transition all, duration 300 e group. Dentro dessa div a gente vai ter uma figure do HTML com a class px6, pt6, bgwhite, overflow, tá certo? Overflow hidden e um h64. Esse é o tamanho da imagem. E aí ele vai ter uma class, uma tag mg, que o src dela vai ser dinâmico, né? Então, src dentro, product.image. O out dela também vai ser dinâmico, product.title. E a class dela vai ser rounded xl, hfull, wfull, object contain, group, que a gente está pegando o group lá em cima na div, né? Então aqui no group hover, o scale dela vai ser 105, porque a imagem vai dar uma crescida, né? Transition, transform e uma duration de 300. Fora da tag figure, a gente vai ter uma tag do body do card, então card body. Isso tudo vem do Daisy, tá? Vai ter a div flex, flexco, gap 1 e h32, 32 de height. Ela vai ter um h2 com a class card title, um text sm, um line clamp de 2 e um leading tight. Beleza, vai dar um line height aqui. E ela vai renderizar o product.title. É fora do H2, a gente vai ter uma div class. Então essa div vai ter uma class. Vamos lá. Embaixo do card title, flex item center, gap 2 e o mt auto. Dentro dessa div vai ter outra div class rating xs, rating half e o rating read only, que vai basicamente retornar um input do type radio com a class rating hidden. Para baixo desse input a gente vai ter um template, e aí sim a gente vai renderizar as estrelinhas. Então v4 i em 10, com aqui sendo o próprio i, sendo o próprio i. Dentro do template a gente vai ter um input do type radio com a class mask e mask star 2. Isso aqui é tudo do Daisy. Uma classe dinâmica. Se o i %2, né, para ver se é par, for igual a 0, então ele vai retornar uma classe e não vai retornar outra. Se for mask half 2, um bg orange 200, 400, perdão. E se não for mask half 1, um bg orange também 400. Mas também vai ter um checked dinâmico. Se o i for igual a get half, aquela função que a gente criou, get half star rating, passando product.rating.rate. Maravilha, esse é o template, né, para renderizar esse input. Então, fora do template e fora da div do template aqui, a gente vai ter um span com a class text xs, opacity de 60, e um ml1, margin left 1. Ele vai renderizar o tanto de rate que tem. Então, product.rating.rate.toFixed 1. E logo depois desse span vai ter outro span com a class text xs e opacity 60, que vai renderizar a contagem product.rating.count. Maravilha. Embaixo desse span vai ter uma div. Na verdade, debaixo desse span a gente vai fecha essa div. Aí debaixo dessa div vai ter um p com a class text xl, font bold,
e text primary, que a gente vai renderizar o preço. Então R cifrão product.price.toFixed 2. Fora desse P a gente fecha essa div e embaixo dessa div e abre outra div aqui. Então div digitei errado, a class card actions, então vai ser as ações do card, e mt4. Dentro a gente vai renderizar um button, o clique dele vai ser o cart store .add to cart, passando um produto que a gente está aqui recebendo como props. Deixa eu fechar isso aqui. E ele vai ter uma classe, com certeza, class btn, btn primary, btn block. No active, ele vai ter um scale 95 e um transition transform. E dentro dele a gente vai escrever adicionar ao carrinho. Maravilha, este é o nosso template do nosso product card. Então ele já está criado, o product skeleton e o product card. Vamos para nossa primeira página então. Então vamos dentro de src, vamos dentro da pasta views, vamos criar o arquivo homeview.view. Ele tem um script setup lang.ts. A gente vai usar nosso composable pela primeira vez, então const, abre chaves, use products que a gente criou. Dentro dele a gente vai pegar os produtos, vai pegar o loading, vai pegar o error e vai pegar a função fetchProducts. E quando essa página montar, onMounted do view, a gente vai chamar o fetchProducts. Maravilha. Este é o nosso script. Vamos para o nosso template. Ele vai ter uma tag main por cima de tudo com a classe container, mx alto para deixar no centro, px4, md px8, py8 e um min h screen. Dentro dessa tag a gente vai ter um header com a classe mb10, text center, space y2, space y2. Dentro desse header a gente vai ter um h1 com a classe text4xl, md text 5xl, font black, bem forte mesmo, in tracking tight. E aqui a gente vai escrever explore nossa coleção. Só que o coleção vai ficar dentro de um span, vamos colocar ele aqui, com a classe text primary e um italic. Maravilha. Abaixo desse H1 a gente vai ter um parágrafo com a classe text base content /60 maxwlg e um mx alto. E dentro desse P a gente vai escrever produtos selecionados com qualidade premium para você. Fora do header, a gente vai ter uma div se tiver erro. Então uma div com a classe flexCol, items center, justify center, py de 20 e gap 4. E essa div só vai ser mostrada se tiver um erro. Então if error, né? Nosso composable está retornando um erro. Se tiver um erro, a gente vai ter uma div com a classe alert error maxwmd. Dentro a gente vai ter um ícone do Lucid, então vamos instalar npmi lucid view next, é o nome do pacote. Vamos importar este ícone aqui, import alert circle from lucid view next. E aqui dentro dessa div a gente vai usar esse ícone alert circle com a classe h6 e w6, e depois a gente vai retornar um span, que é o próprio error. Fora dessa div vai ter um botão, e no clique dela a gente vai dar o fetchProducts com a classe btn primary, com o texto tentar novamente. Beleza? Fora dessa div que tem o erro, que renderiza o erro, a gente vai ter a div que a gente vai renderizar ou skeleton
né, dos produtos, ou o card mesmo do produto. Então a div, como a div de cima tem um VIF, essa vai ter o VElse, class grid, grid calls 1, SM, grid calls 2, LG, grid calls 3, no XL é o grid calls 4, e depois vai ter um gap de 6, e no MD um gap de 8. Dentro dessa div a gente vai renderizar um template. Então se estiver carregando, se tiver um load, a gente vai retornar o product skeleton. Já importei ele ali em cima. Que a gente vai retornar 8 desses caras. Então i in 8. Passando como key o index. Se não, template velse, a gente vai retornar o product card. Product card. Deixa eu importar ele aqui. A gente vai retornar vários cards. Então v-for product in products, que é o que está vindo aqui do nosso composable. Aqui vai ser o product.id. E como props ele espera um product, né? E vai ser o product que ele está em questão. Então essa é a nossa home view. Vamos no nosso router index.ts, vamos registrar essa rota. Então aqui um objeto path na raiz com name home, e a gente vai importar o componente, a gente vai importar de forma lazy. Então import /views/homeview.view. Maravilha, vamos abrir o projeto no navegador para ver como está ficando. Então a gente pode ver que os produtos já estão vindo da API. E ele já tem o skeleton. Vamos voltar para o código, vamos lá para o nossa lib api.ts e vamos descomentar isso daqui, para ele demorar um segundo a mais. Então agora sim a gente consegue ver o skeleton bem melhor. Tá vendo? Então já está sendo implementado o skeleton e os produtos já estão vindo. Maravilha. Vamos comentar isso novamente, que a gente já viu que o skeleton está funcionando. E vamos criar o nosso componente da navbar. Então vamos em components, vamos criar the navbar.view, script setup lang ts. Aqui a gente vai começar já usando a store do cart, então const cart store, use cart store. Vamos criar um tema, theme, vai ser um ref do view. Dentro dele a gente vai passar local storage.get item theme, ou por padrão vai ser light. Const toggle theme é uma função. Theme.value vai receber se o theme.value for igual a light, então é dark, se não é light, porque aqui a gente vai mudar, né? A gente vai fazer o oposto. Se tá light vira dark, se tá dark vira light quando o usuário clicar. Document.document.element.set attribute data theme, a gente vai passar o theme.value. Então aqui a gente passa se ele é dark ou se é light. Local storage.set item theme, passando theme.value que a gente acabou de mudar. No onMounted, quando o componente for montado, a gente vai fazer document.document.element.set attribute data theme, passando theme.value novamente. Agora vamos construir de fato a nossa navbar. Então template, ela vai ter uma div por volta de tudo com a class navbar do Daisy, bg base 100, shadow sm, stick, que é a posição dela, top 0, zindex de 50, px4, no md px8. Aqui ela vai ter uma div com a classe flex1. Dentro dessa div a gente vai ter o router link, que vai mandar o to dele, vai ser para barra, né, normal. A classe desse router link vai ser btn, btn ghost, text xl, font bold e gap 0. E dentro dele a gente vai retornar a nossa logo, né, praticamente. Span, class, text, primary. Dentro do span é view e fora dele é shop. Dessa maneira. Fora do router link, fora da div do router link, a gente vai ter uma nova div com flex none
e gap 2. Dentro dessa div a gente vai ter o botão do tema, então a gente vai comentar aqui theme toggle, é o botão que vai mudar o tema. No clique dele ele vai chamar a função toggle theme, a classe dele é btn, btn ghost e btn circle. Dentro ele vai renderizar o ícone de sun do Lucid View Next aqui. Se o veif, se o theme for igual a dark. E class h5 w5. Senão vai ter o ícone de moon, que vem do Lucid também, com velse, ou seja, né, se não cair no veif, ele vai cair nesse. Então a classe h5 w5 também. Fora desse botão, a gente vai ter o nosso dropdown do cart. Então uma div com a classe dropdown end. Dentro a gente vai ter uma div com tab index de 0 para poder ser selecionável com um tab. Role button, class btn, btn ghost, btn circle. Dentro dessa div a gente vai ter uma class indicator do Daisy, com ícone de shopping cart do Lucid, com a class h5w5 e vai ter um span, que é a contagem de quantos itens tem dentro do carrinho. Então class badge sm, badge primary, indicator item e animate bounce, para ele ficar meio que pulando. E essa span só vai ser mostrado se ele tiver mais do que 0, né? Então veif cart store.cartCount for maior que 0. Aí sim mostra isso. E como valor dentro dele, ele vai ter o cart store.cartCount. Maravilha. Fora do span, fora da div do span e fora da outra div, a gente vai ter mais uma div com a class card compact, drop down content, aí sim o conteúdo drop down, bgbase 100, zindex 1, mt margin top 3, w52 e shadow. E vai passar também um tab index de 0 para o usuário conseguir navegar com o tab. Dentro a gente vai ter uma classe cardBody. Dentro vai ter um span com a classe textlg, font bold, que a gente vai renderizar o cart store. Opa, tô pegando errado aqui. Dentro do span, cart store.cartCount. Vai ter outro span com a classe textInfo. Ele vai renderizar o subtotal, R cifrão, vai ser o cart store.cartTotal, .toFixed, passando 2 como número. E abaixo do span vai ter uma div com a classe cardActions, com um router link do view router, mandando para /cart, com a classe btn primary e btn block. E dentro vai estar escrito ver carrinho. Maravilha, essa é a nossa navbar. A gente já pode voltar lá no nosso app.view, descomentar isso aqui e importar the navbar. Já pode importar ela. Vamos voltar lá para o navegador para a gente ver como está ficando. Ó, então maravilha. Então a gente já tem aqui o nosso botão para voltar para a tela inicial, com a nossa logo, View Shop. O botão de tema já funcionando. E o botão de carrinho também já funcionando. Maravilha. Só uma coisa aqui na navbar, pessoal, que aqui nesse span que mostra o cartstore.cartCount, a gente tem que colocar na frente itens, para mostrar quantos itens tem. Então se a gente volta aqui, ó, 0 itens, subtotal 0, e já está funcionando. Se a gente adicionar o carrinho, ó, ele já está funcionando, tá vendo? Ele já está pegando da store global. Agora vamos fazer a tela de carrinho, porque por enquanto ela não existe. Para a tela de carrinho, a gente vai criar mais outros dois componentes, o cartItem.view e o nosso dialog para perguntar para o usuário se ele quer realmente excluir, limpar o carrinho e tal. Então vai ser o confirm modal.view. Vamos nesse confirm modal, ele vai ter um script setup lang ts
A gente vai tipar as props deles, então interface confirm modal props. Ele vai receber um open, que é um boolean, um title, que é uma string, uma message, que também é uma string, um confirm text, pode ser undefined, que vai ser uma string, e um cancel text, que também pode ser undefined, que vai ser uma string. Define props, passando o confirm modal props como tipagem. Ele vai ter um emits também, que vai ser o confirm e o cancel. Maravilha, este é o nosso script. Vamos para o nosso dialog de verdade agora. Então, template, ele vai renderizar uma tag dialog, class modal, essa classe vem do Daisy, uma classe dinâmica, que vai ser modal open, se o open que está vindo no props for true. Dentro vai ter uma div com a classe modal box, border base 200 e shadow 2xl. Dentro vai ter uma div com a classe flex, items start e gap 4. Dentro vai ter outra div com a classe p3 bg warning barra 10 rounded full e um text warning. Dentro dessa div a gente vai renderizar um alert triangle do Lucid View Next, é um ícone com a classe h6 e w6. Fora dessa div que renderiza esse ícone, a gente vai ter outra div que vai ter o header, né? Essa div não vai ter nenhuma classe, mas dentro vai ter um H3 com a classe font bold e text LG. A gente vai renderizar aqui dentro desse H3 o title, que está vindo das props, e um P que vai renderizar uma message. E esse P vai ter como classe py4, text sm e opacity 70. Maravilha. Fora dessa div que agrupa o H3 e o P, e fora dessa div que agrupa o resto, a gente vai ter uma outra div que vai ser o modal action, que vai ser as adições do modal. A gente vai ter dois botões. O primeiro botão vai ter a classe btn ghost. Ele vai ter um click, ele vai emitir o evento de cancel, passando o evento. A gente vai receber aqui como cancel text, mas se não tiver nada no cancel text, porque ele é opcional, vai ser o texto cancelar. Mesma coisa para esse botão, ele vai ter a classe btn normal, btn error, text white e px6. E ele vai renderizar o confirm text, se não tiver nada, só o texto confirmar. E ele também vai ter um clique que vai emitir o evento de cancel, passando o evento. Maravilha, fora dessa div que agrupa os botões, a gente vai ir fora dessa outra div que é o modal box. A gente vai ter um formulário com o método dialog e com a classe modal backdrop. Dentro desse form ele só vai ter um botão, ele não vai ter classe, e no clique dele ele também vai emitir o evento de cancel, passando o evento. E a gente vai passar aqui, close, dessa forma. Beleza, o confirm modal está pronto. Vamos para o nosso cart item. Então no cart item ele vai ter bastante coisinhas, mas o script dele vai ser setup, lang ts. Ele vai ter a props, então interface cart item props vai receber um item, que é o do tipo cart item que a gente criou. Const props, define props, passando como tipagem cart item props, chamando a função define props. Vamos pegar o cart store, então cart store é igual a use cart store. Vamos criar um estado para ver se o modal está aberto, const is modal open, é igual a ref do view, passando como padrão false. Vai ter uma função handle decrement, que ele pode decrementar a quantidade dos itens no carrinho. E se o props.item.quant for igual a 1, então o isModal open.value vai ser true. Se não, cartStore.updateQuantity, passando props.item.id, que ele espera um product ID aqui,
E na quantidade, props.item.quantity menos 1. Maravilha, vai ter a função handleRemove. Basicamente, ela vai fazer isModalOpen.value vai ser true. E o function confirm removal vai ser cartStore.remove from cart, passando props.item.id. E o isModalOpen.value vai ser igual a false. Agora vamos para o template deste nosso carrinho. Ele vai ter ele vai ter a tag template do view. Dentro vai ter uma div com a classe flex, items center, gap 4, bg base 100, p4, rounded 2xl, shadow sm, border base 200. Dentro vai ter uma div com a classe w20 e h20, bg white, rounded lg, shrink 0, que é o flex shrink, p2, border base 200. E essa div só vai renderizar uma imagem. O src dela vai ser dinâmico, vai ser o item.image. O alt vai ser o item.title. E a class dela vai ser a wfull, hfull e object contain. Aqui. Fora da imagem, fora da div, a gente vai ter corpo. Então, div class flex 1, min w 0. Ele vai ter um h3 com o item.title. E esse h3 vai ter uma classe de font bold, text sm, md text base e truncate. Do lado desse h3 vai ter um parágrafo com a classe text primary e font bold. Ele vai retornar rcifrão, item.price.toFixed, passando duas casas decimais. Abaixo desse p ele vai ter uma div com a classe flex1 e minw 09, flex items center, gap2 e mt2. Dentro dessa div ele vai ter outra div com a classe join, border base 300. Dentro vai ter um button com o click handle decrement com a classe btn xs, botão bem pequenininho, join item. A gente vai ter um ícone de minus do Lucid, minus com a classe h3 e w3. Fora desse botão, a gente vai ter um spam para mostrar a quantidade, então item.quantity. A classe dele vai ser btn xs, join item, pointer events none, px4, bg base 100. E ao lado desse spam vai ter o botão de incrementar. Então aqui ele vai ter um @click, que vai ser o cartStore.updateQuantity, passando o item.id e o item.quantity mais 1. Esse botão vai ter a classe btn xs e join item. E dentro ele vai retornar o plus do Lucid, o ícone plus com a classe h3 e w3. Maravilha. Fora dessa div que segura os botões e o spam, fora da outra div e fora da terceira div, em cima da última div, a gente vai ter uma div com a classe flex co, items end e gap de 2. Dentro vai ter um p com a classe font bold, white space no wrap, e dentro ela vai renderizar rcifrão, uma função que item não é função, a gente colocar entre parênteses item.price vezes item.quantity, e a gente tem que fazer esse cálculo para pegar o valor desse cálculo e fazer o toFixed para 2. Debaixo desse p a gente vai ter um button com o click, com a @click handle remove, com a classe
btn, btn ghost, btn xs, text error, p0, hover, bg transparent. E vai ter o ícone de trash, trash 2, com a class h5w5. Fora dessa div que segura esse botão ESP, a gente vai renderizar o confirm modal nosso. Confirm modal, já importamos ele lá em cima, confirm modal, beleza. Para open dele a gente vai passar o isModal open. Para message a gente vai passar entre crase tem certeza que deseja remover, aí vai passar o item.title do carrinho. Como title do modal a gente vai passar o remover produto. O confirm text dele vai ser remover. No arroba confirm dele, né, com o evento que ele está emitido, vai ser o confirm removal. E o arroba cancel vai ser o isModal open para false. Então a gente já tem o cart item feito. A última coisa que a gente falta é o nosso cart view, que é a nossa view do carrinho de fato. Lá a gente vai retornar o cart item, vai fazer o resumo do item, vai fazer outras coisas e vai renderizar o confirm modal se a gente quiser limpar o carrinho. Então vamos criar essa view agora. Então aqui dentro de views a gente vai criar o cart view, ponto view. E aí a gente vai começar com o script, setup, lang, ts. A gente vai pegar a store do cart, então const cart store, use cart store, const is clear modal open, que é o modal quando a gente quiser limpar o carrinho. Ele vai começar com ref do view como false, e uma função confirm clear cart, que vai ser o cart store.clear cart, e o is clear modal open.value vai para false. Só isso. Agora vamos para o nosso template, que é o que vai dar a boniteza para nossa view. Vai ter uma main class container, mx auto, px4, md px8, min_h screen. Dentro dessa main a gente vai ter uma div com a class flex, flexCol, lg flex row, gap de 10 e items start. Dentro dessa div a gente vai ter o cart item list, então a gente vai ter uma div com a class flex1, wfull, flex, flexCol e gap de 6. Dentro dessa div a gente vai ter um h1 com a class text3xl e fonte black. Contexto meu carrinho. Só que a palavra carrinho vai estar dentro de um span com a class text primary italic. Fora desse h1 a gente vai ter uma div que ela vai começar com vif. Então se o cart store.items.length for igual a 0, ou seja, se não tiver nenhum valor, e a class dele for card, bg base 100, shadow xl e py de 20. Então dentro dele a gente vai retornar uma div com a class card body, items center e text center. Dentro dessa div a gente vai retornar o ícone do shopping bag, só que fora dele, né, por volta desse ícone a gente vai ter tipo como se fosse um arredondamento, uma divzinha, uma div com a class w24, h24, bgbase 200, rounded full, flex, item center, justify center, mb4, text base, content, /20. E aqui dentro a gente vai retornar o shopping bag do LucidView com a class h12 e w12. Fora dessa div aqui que renderiza o ícone, a gente vai ter um h2 com a class card title e text 2xl, escrito seu carrinho está vazio. Vai ter um parágrafo com a classe opacity 60 e mb6. Contexto: parece que você ainda não adicionou produtos
ao carrinho. Embaixo desse P vai ter uma div com a class card actions, que vai ter um link do router link do view router. Opa. Mandando para barra class btn primary ipx8, contexto explorar produtos. Maravilha. Então aqui, esse caso não tiver nada no carrinho, né? Então fora dessa div que tem o router link, fora da outra div e da terceira, a gente vai ter a div do velse, ou seja, se ela não cair lá em cima, significa que tem algum item no carrinho, com a class flex call e gap4. Aqui a gente vai ter o nosso cart item que a gente criou. A gente vai fazer um v-for do item dentro do cart store.items. Então, para cada item, ele vai ter uma key, que é o item.id, e o item em si, como props, que vai ser o item. A gente vai ter um button com o clique is clear modal open, a gente vai passar para true, que é o botão de limpar carrinho, com a class btn ghost, btn sm, self start, text error e hover bg error /10, com o texto limpar carrinho. Maravilha, agora vamos para o sumário do nosso checkout, né? Então, fora dessa div que tem o cart item, o button, e fora da div abaixo dela, a gente vai ter um aside com o vif cart store.items.length for mark 0, ou seja, você vai mostrar também se tiver alguma coisa no carrinho, com a class wfull lg w96 stick, posição stick, top 24. Dentro do aside vai ter uma div com a class card bgbase 100 shadow xl border base 200. Dentro vai ter uma div com a class card body e gap de 4, com h2 class card title text 2xl mb2 com contexto resumo. Abaixo desse h2 a gente vai ter uma div com a class flex justify between items center text sm opacity 60. A gente vai ter um span e dentro não vai ter classe nenhuma, a gente vai colocar o texto quantidade e um outro span que a gente vai renderizar o cart store.cart count e na frente a gente vai colocar itens. Fora dessa div que agrupa esses dois span, a gente vai ter outra div com a classe flex justify between items center text sm e opacity de 60. Dentro dessa div a gente vai ter dois span também. O primeiro vai ser that, o outro span com a class text success font bold uppercase escrito grátis. Fora dessa div a gente vai ter uma outra vai ser um divider, então class divider e my0, é só essa div. Abaixo outra div com a class flex justify between e items center. Dentro dessa div também outros dois span. Esse primeiro span com a class text lg font bold escrito total e outro span do lado com a class text 2xl font black text primary escrito cifrão R cifrão, passando o cart store ponto cart total ponto to fixed mandando para 2. Abaixo dessa div que segura esses dois span, a gente vai ter o card actions. Então, div class card actions mt6. Dentro vai ter um botão com a class btn primary, btn block, btn lg, é um pouquinho grande, shadow lg, shadow primary /20.
O texto dele vai ser finalizar compra. Ele não vai fazer nada, é só um botão. E um router link do view já está importando, mandando para raiz com a class btn, btn ghost, btn block. Contexto continuar comprando. Maravilha. Agora a gente vai fazer só as infos extras e depois o confirm modal. Então, abaixo dessa div que tem o botão router link, abaixo dessa outra div e da terceira, então acima do aside, a gente vai ter uma div com a class mt6 flexco gap de 3 e px4. Dentro vai ter uma div com a class flex items center gap 3 text xs e opacity de 60. Dentro dessa div a gente vai renderizar o ícone shield check do Lucid com a class h4 w4 e a gente vai escrever do lado pagamento 100% seguro. E a gente vai ter outra div do lado dessa com a class flex items center também, gap de 3 text xs e opacity de 60, mesma coisa da de cima. Só que aqui vai ter o ícone refresh CW aqui com a class H4, W4, escrito troca grátis. Troca grátis até 7 dias. 7 dias. Maravilha, fora do aside, fora da div, dentro da main, a gente vai renderizar o modal, né? Porque a gente pode clicar no limpar carrinho e ele precisa renderizar o modal. Então, confirme modal. Como open, a gente vai passar o is clear modal open. O title vai ser limpar carrinho. A message vai ser tem certeza que deseja remover todos, em maiúsculo, os itens do seu carrinho. O confirm text vai ser sim, vírgula, limpar. No evento de confirm que ele está emitindo vai ser o confirm clear cart. E no evento de cancel vai ser basicamente o is clear modal open. E no pro false. Agora vamos para nossa... O que ele está reclamando aqui? Nossa, importei o ref do process. Na verdade o ref é do view. Beleza. Agora vamos no nosso router, no index.ts. Vamos criar mais uma rota. Path vai ser /cart. Name vai ser cart. E o component vai ser função import /views /cartview.view. Maravilha, vamos voltar para o nosso navegador para a gente ver como está ficando. Ó, então o nosso carrinho aqui já está sendo mostrado. Ó, olha que maravilha. Aqui já tem o botão de finalizar compra, o botão de continuar comprando está funcionando. Se a gente clica em ver carrinho, a gente já é levado aqui. Modal aqui de remover produto já está funcionando. Aumentar, decrementar, já está funcionando aqui também. Remover está funcionando. Opa, remover não funcionou. Vamos ver o limpar carrinho? Também não funcionou. Vamos ver porque não está funcionando. Pessoal, basicamente ele não está funcionando porque aqui no nosso confirm modal, no botão de confirmar eu estou emitindo cancel, mas aqui é para emitir o confirm. Beleza, então se a gente clicar em limpar carrinho, ó, ele já limpa. E se a gente tentar adicionar o item aqui, excluir por aqui, ele exclui. E também aqui, ele também exclui, beleza? Então era só o evento que eu estava emitindo errado, eu estava emitindo o evento de cancel, mas aqui é o evento de confirm. Bom, a última coisa que a gente falta fazer aqui é o nosso ViewSonar, né? Usar o componente de Toast. Então aqui a gente vai abrir o terminal e vamos instalar aqui o npm install view-sonar. Vamos vir aqui descomentar esse toaster e importar esse toaster do ViewSonar. Import toaster from ViewSonar. E aqui a gente vai passar o rich colors como true. Então a gente passa só o rich colors. E aqui dentro da store de cart, a gente vem aqui onde estava o to do e coloca toast, que vem do ViewSonar.success. A gente coloca produto adicionado ao carrinho.
Agora a gente volta lá. E se a gente voltar aqui e adicionar um item ao carrinho, o Touch ainda não está... Ele não está funcionando porque a gente esqueceu de importar aqui o CSS do ViewSoner, né? Então aqui no app a gente precisa dar um import ViewSoner style.css. Então se a gente volta aqui e adiciona o item ao carrinho, pronto, o Toast já está funcionando. E todo o resto também está funcionando. O tema está funcionando, o carrinho está funcionando, tudo aqui está funcionando. Continuar comprando, ele volta para cá. E essa é a aplicação, né? Beleza, tá tudo funcionando, tá bonito, tá removendo, tá limpando o carrinho. Aqui no View Shop também tá voltando pro início. E é isso, pessoal, esse é o projeto. Espero que vocês tenham gostado da aplicação. É uma aplicação bem básica. A gente praticamente escreveu mais CSS do que JavaScript, né? Mas pelo menos a aplicação tá bonita, tá funcional. Vocês viram aí como usar TypeScript com Store, como fazer Composable do jeito certo para fazer fetch em requisições, né, de API da melhor maneira quando não se está usando o View Query, com certeza. Mas esse é o projeto, espero que vocês tenham gostado. Escreva aí nos comentários o que vocês têm de feedback, seja ele positivo, seja negativo, para eu estar melhorando. E é isso, valeu pessoal e até mais.